Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Uma honra poder louvarmos juntos aqui nessa noite. Fomos agraciados com a presença do Senhor, que pela misericórdia e graça tem se manifestado em nosso meio. Nós não podemos perder tudo isso de vista, até porque nosso propósito ao louvarmos e adorarmos é atrair a presença daquele que é santo, justo e fiel. Eu queria compartilhar essa palavra com você nessa noite, para que juntos, por esta palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração, nos edificar, nos exortar, de alguma maneira, que esta palavra não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Ela está em Romanos, no capítulo 12, no verso 12. Romanos 12, verso 12. Diz assim o texto: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai Santo, que maravilha podermos louvarmos juntos, adorar o Teu nome. Agora, fala ao nosso coração que o Senhor deseja, mediante esta palavra revelada, para que de alguma maneira nós não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos, pois a Tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Fala conosco, para que o Teu nome, mais uma vez neste lugar, seja glorificado, exaltado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Igreja do Senhor, família do Senhor, hoje, reunidos aqui no nome do Senhor, na fé, para juntos refletir sobre um chamado poderoso, que ressoa profundamente sobre nossas vidas, quando lemos esse texto que agora lemos aqui em Romanos 12, 12, cujo tema central aqui, em que eu mesmo destaquei, na minha opinião, humilde opinião, é esforçai-vos. Diga comigo, esforçai-vos. É preciso. Vivemos um tempo difícil, pois o apóstolo Paulo nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E eu acredito que essas palavras são um convite a uma ação, uma atitude, mas também um lembrete de que o esforço da vida cristã é essencial. Não é tempo de cruzarmos os braços e acharmos pelas circunstâncias que estão ao nosso redor que está perdido. Não sei o que você está vivendo, mas às vezes você olha ao seu redor e parece que uma nuvem espessa está sobre nós. Parece que as coisas que deveriam estar dando certo não estão. Parece que o mundo está vivendo algo desesperador. Porque o tempo em que vivemos, igreja, descrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que se chama de últimos dias, e seriam chamados de tempos trabalhosos. E isso está em 2 Timóteo 3, no verso 1. Quando ele diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É por isso que de repente você está sentindo essa opressão. Às vezes, por vezes, acordamos pela manhã, já nem querendo levantar da cama. E se você pegar o celular para ver as últimas notícias, então, fica ainda mais desesperador. Por isso a primeira coisa que você deve fazer, quando você acorda, abrir os seus olhos, é agradecer a Deus, louvar a Ele, engrandecê-lo. Nesses últimos dias, igreja, de tempos trabalhosos, o nosso esforço em nos mantermos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, seria ainda maior à medida que se aproxima a volta do Senhor. Já está escrito. E isso está diretamente relacionado
ao que a palavra de Deus nos diz através de Jesus em Mateus 24, do verso 3 ao 13, e o próprio apóstolo Paulo em 2 Timóteo, mas do verso 2 ao 5. Pois enquanto aqui Jesus em Mateus declara a respeito de guerras e rumores de guerras, falsos cristos que viriam, fomes, pestes, terremotos em vários lugares e o aumento da iniquidade devido ao esfriamento do amor, Paulo expõe, por outro lado, a podridão do coração do homem, quando ele exorta Timóteo: olha, Timóteo, presta atenção nessas coisas. Ele fala sobre a avareza, a crueldade, a falta de amor, a presunção, o orgulho, a soberba, e diz para ele: olha, cuidado com esses homens, afasta-te deles. Ou seja, de um lado Jesus revela os sinais externos de uma natureza em colapso, e do outro lado Paulo expõe os sinais internos de um coração, do homem natural, um coração que está ocultando toda a maldade, um coração sem Deus, que trará muito em breve à tona o juízo do Senhor sobre toda a humanidade. Então você não está errado em sentir essas coisas, isso faz parte do contexto dessa atualidade. Nesses tempos trabalhosos, meus irmãos, e difíceis, tanto pelo que acontece ao nosso derredor, como o que acontece dentro de nós. É uma revolução muitas vezes, é uma batalha interna entre o velho homem e o homem que nasceu da água e do Espírito. Volta e meia, eu tenho certeza que você se pega assim, pedindo perdão a Deus por aquilo que você pensou, por aquilo que você viu, por aquilo que você sentiu. Isso faz parte. Então a palavra nos chama a nos esforçar, porque não é tempo de ter preguiça naquilo para o qual Deus nos tem chamado. Não é tempo de baixar a nossa guarda achando que está tudo resolvido, mesmo que sua vida esteja abastada em muitas áreas. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam más, pois a verdade está na palavra, e é ela que nos revela qual a nossa atitude, ou deveria ser, nesses últimos dias, para não cairmos nos enganos desses dias. Então nos esforçar é uma meta, é um propósito. Precisamos seguir em frente. E como farei isso? Primeiramente, vamos pegar a primeira parte do texto, onde Paulo descreve: alegrai-vos na esperança. O que é esperança, igreja? A esperança é a âncora da alma, conforme ensina Hebreus 6, 18 e 19. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se Jesus já foi adiante, já está à frente, nós estamos seguros, porque o Senhor nos prometeu, e a sua palavra é indiscutível, ela é verdadeira, ela não volta atrás, ela é uma só. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E essa é a certeza de que, independente das circunstâncias, meus irmãos e irmãs, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não. Por isso precisamos manter essa esperança. As circunstâncias muitas vezes vão querer ditar as regras. Não permita. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Ele prometeu estar conosco em todas as situações da nossa vida. Ele disse lá em Mateus 28 que estaria conosco até a consumação dos séculos, e isso é verdade. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil deixar que as circunstâncias nos dominem, mas eu digo para você nessa noite, a esperança que temos em Cristo nos convida a olhar para muito além das lutas e nos incentiva a nos alegrar. E é difícil muitas vezes acharmos alegria quando passamos por momentos de dificuldade. É difícil encontrarmos aquilo que nos dá esperança. Então Deus nos faz dar um passo atrás. Olhe de onde você veio e até onde você chegou. Ainda não é o teu limite, porque é Deus que determina o fim, e não o homem, não o diabo, não as circunstâncias, porque a última palavra pertence ao Senhor.
E é nele, no Senhor é quem temos que confiar e nos alegrar. Precisamos nos esforçar, e muito às vezes, para nutrir essa esperança, alimentando-nos através da palavra de Deus. E desse momento em que estamos aqui agora em coinonia, em comunhão uns com os outros. Por isso não podemos nos deixar levar por alguns que dizem, não precisem mais da igreja. Estão errados. Porque a igreja de Cristo, que é o seu corpo, precisa estar está unida no mesmo propósito, no mesmo pensamento para seguirmos em frente. É a força que vem do alto, que nos ajuda a caminhar até o final. O salmista diz no Salmo 42, no verso 11, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E a pergunta é respondida dizendo, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E é nisso que nós temos que perseverar. Por isso, meus amados, esforcem-se para manter viva essa esperança dentro do teu coração. Não perca de vista por nada. Não importa quão difíceis estejam os nossos dias, lembrem-se de que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A segunda coisa que eu aprendo no texto, Paulo diz, sede pacientes na tribulação. Tem nada mais complicado que isso. Ter paciência no meio da prova. Senhor, essa prova não vai acabar não? Até quando essa luta, Jeová? Misericórdia. Mas o Senhor tem algo a nos ensinar, porque a paciência é uma virtude que muitas vezes falta em muito ao nosso cotidiano. E eu já presenciei alguns irmãos, que infelizmente, por falta de paciência, entram em diversas situações constrangedoras. Porque a ira é uma situação, é uma condição, um sentimento humano. Por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode dar vazão à sua ira, mas não de forma pecaminosa. Até falei um dia atrás numa pregação, eu até aconselho, você tem um saco de pancada em casa, não tem? Se der para ter, compra um, põe a luva de boxe, dá a pancada no saco de pancada e extravase lá a sua ira, sua raiva, gaste um pouco de energia com aquilo que não vai fazer mal a ninguém, só aquele saco de pancada. O que nós precisamos fazer nessa simples ilustração, no exercício da nossa paciência, é nos lembrar que a tribulação não é o fim das coisas, mas uma oportunidade de fortalecimento e crescimento na nossa fé. Então a tribulação ela dura só um tempo. Tiago, no capítulo 1, nos versos 2 a 4, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Eu costumo dizer para a igreja, a fé também é algo que tem que estar em ação, é uma atitude. Assim como amar não é um sentimento. O amor ágape de Deus, ele foi demonstrado em atos. Temos que trabalhar isso no nosso dia a dia. Ter paciência também é um exercício, preciso exercitar. À medida que sou provado, que estou no meio da tribulação, essa paciência é exercitada, ela nos fortalece, ela nos leva a uma condição para mais perto de Deus, quando por ela, com sabedoria, a exercitamos. A paciência é o gomo do fruto do Espírito, um dos gomos, do Espírito, que precisamos cultivar todos os dias. Ela é o resultado de um esforço contínuo, para confiar em Deus, mesmo quando ventos contrários estão soprando contra as nossas vidas. Quando enfrentamos tribulações, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos então essa oportunidade de crescer e nos aprofundar nesta fé. Porque lá em Hebreus, no capítulo 6, também está escrito que sem fé é impossível agradar-lhe. E que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele exista. E que esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então não há como discutir isso. Temos que botar em prática todos os dias, exercitar essa paciência no meio de nossas tribulações, para que possamos alcançar uma maturidade espiritual, uma maturidade na nossa fé. Irmãos e irmãs em Cristo, nesse sentido,
Vamos refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Então, como podemos ser pacientes em meio a tudo isso? Primeira coisa que eu digo, medite na palavra todo dia. Antes de você abrir a internet, mexer no seu celular, abra a Bíblia. Abra a palavra de Deus. Deus, fala comigo, me dá uma palavra que fale ao meu coração neste momento, para que eu possa começar o meu dia na sua presença. Então medite na palavra. Busque a presença de Deus em oração. E lembrando das promessas que Ele nos fez. Aí eu volto ao primeiro item, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque isso me leva ao terceiro ponto. Quando Paulo diz perseverar em oração. E a oração, queridos, deveria ser o momento mais importante do seu dia. Ou os momentos de oração. E às vezes nos esquecemos desse momento como um momento assim de primazia, um momento de nos deliciarmos na presença de Deus. A oração é a nossa linha direta com Deus. Satanás pode nos impedir de muitas coisas, mas ele não pode impedir você de orar. Porque a oração muitas vezes requer um esforço nosso. Às vezes estamos cansados de um dia de trabalho, estamos sem motivação para orarmos, passando por lutas. Por que eu vou orar a Deus? Não está acontecendo nada na minha vida. Você está mais preocupado com as circunstâncias, com os problemas, com a situação que você está vivendo, do que com aquele que pode resolver todas elas. Jó entendia isso, porque ele não deixou que as circunstâncias ditassem as regras sobre a sua vida. Em tudo em que ele foi provado, dentro da permissão de Deus, ele respondeu à altura, porque Deus provou, permitiu a prova ao seu servo, porque Deus conhece o nosso coração. Satanás achou que ia ter vantagem, mas, como o próprio Deus fala, tem visto o meu servo Jó? Satanás que não se atentou de que Jó era um homem que não estava focado nas coisas deste mundo, mas naquilo em que Deus verdadeiramente era. E é um aprendizado que nós só vamos experimentar se vivermos. É o meio pelo qual expressamos nossas preocupações ao Senhor, a oração. É o meio pelo qual agradecemos, buscamos sabedoria, comunhão, intimidade com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo nos instrui a orar sem cessar. E isso requer esforço e dedicação prática. Você está na rua, você está na tua casa, lavando a louça, lavando a roupa, limpando a casa, dentro do ônibus, dentro do seu carro, dê uma brechinha, dá um momento de silêncio, sua mente se volta para Deus. É isso que Paulo quer dizer em orar sem cessar, é você doutrinar os seus pensamentos, doutrinar a sua mente, mas isso tem que ter uma base, tem que ter um foco. E qual é? A palavra. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. À medida que você lê, estuda, medita e aplica a palavra na sua vida, a meditação, momento de oração, momento de busca, você encontra exatamente este momento de orar sem cessar. A oração não deve ser vista apenas como um dever, como muitos assim às vezes fazem. Está na hora de orar. Que isso? Essa é a hora de você falar com aquele que é o seu melhor amigo. É um privilégio estar na presença dele, de falar com ele e de volta e meia ouvir a sua voz. Quando oramos, nos conectamos com o Criador do Universo, que se importa profundamente, porque o Deus que nós cremos não é um Deus que está distante, é um Deus que está perto, é um Deus pessoal, ao qual nós o confessamos, como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Diferente do que o mundo prega em outras religiões, o nosso Deus, Ele está em nós, e opera em nós e através de nós. Somos seus instrumentos, somos seus servos, somos seus filhos. No momento da tribulação, igreja, é na oração que encontramos consolo e forças renovadas. Você já imaginou, se depois daquela surra que Paulo e Silas tomaram, ao invés de estarem orando e louvando, eles estivessem reclamando, estivessem murmurando? Poxa, o Senhor nos trouxe até aqui para passarmos por isso, sermos envergonhados. Estavam presos, atados pelos pés, seminus ali naquela prisão.
E ao invés de estarem reclamando, todos os dois machucados, eles estavam adorando a Deus, louvando ao Senhor. E os outros ouviam aquela adoração, e aquela adoração atraiu a presença de Deus, que gerou ali um poderoso terremoto. E eu sempre falo, né, um terremoto um pouco estranho, porque ele só operou abrindo as cadeias. E quando as cadeias se abriram, e Paulo e Silas ainda estavam lá adorando, louvando ao Senhor, um carcereiro que ia tirar a própria vida entrou ali assustado. Quando sentiu que talvez eles tivessem fugido, Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. Então ele diz: o que eu faço para obter tão grande salvação? Ali estava um homem ímpio até aquele momento, que por causa da atitude de Paulo e Silas, de estarem ali em fervente oração, louvando e adorando o Senhor, uma vida, e não só ele, porque depois dali eles foram para a casa daquele carcereiro, e toda a família daquele homem foi batizada, ainda naquela madrugada. A salvação chegou até aquela vida, porque dois homens estavam ali, louvando e adorando o Senhor, no meio da tribulação. Em Filipenses 4, no verso 6 a 7, Paulo também nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando nos esforçamos, meus irmãos e irmãs, para orar, para buscar a presença de Deus em nossas vidas, nós encontramos essa paz, a paz que o mundo não tem, porque eles não conhecem, a paz daquele que é chamado Príncipe da Paz, para que possamos transcender todas as circunstâncias. A oração nos fortalece, a oração nos renova, a oração nos guia pelos caminhos eternos. Se você está passando por um momento difícil, jamais desista de orar. Faça dela a sua prioridade e veja Deus operar em seu favor. E eu desafio você, faça um propósito de oração. Marque com Deus um horário. Dobra o teu joelho, melhor, dobra o teu coração. Em pé, assentado de joelho, a reverência que nós temos a Deus está aqui dentro de nós. E o Deus de toda graça, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que em nós opera. Por isso Romanos 12:12 tem que se tornar algo, vividos, praticado na nossa vida. Somos desafiados hoje a nos esforçar para concluirmos nessas 3 áreas: alegrarmos na esperança, ter paciência na tribulação e perseverarmos na oração. Leve isso para você nessa noite como um mandamento na tua vida. E eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Eu creio que esse Deus que pode todas as coisas vai te surpreender. Vamos juntos buscar esta alegria em meio às dificuldades. Vamos juntos cultivar a paciência e manter em nossa vida não uma oração qualquer, mas uma oração fervorosa. Chega de orar como se você estivesse falando com alguém, distante, estranho. Você está falando com Deus. Você está na presença de Deus, do Rei dos Reis, daquele que é chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que pode todas as coisas. Ele te faz esse convite, Ele te chama à sua presença. Que a nossa fé seja um testemunho vivo desse amor, do amor de Cristo. E que através dos nossos esforços, nós possamos glorificar a esse Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Lembre-se, igreja, de que Ele está contigo aí agora onde você está. E que você só está aqui agora porque foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. E em tudo, creia, você é muito, mas muito mais do que vencedor. Daquele que vos amou, daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então eu queria que você ficasse de pé nessa hora.